Começar o Jornal Jovem Pan de hoje trazendo para você como foram as agendas dos presidenciáveis nesta sexta-feira e, em destaque, a agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, que esteve hoje aqui na Jovem Pan News, em São Paulo, concedeu entrevista ao programa Pânico. Em uma longa conversa de cerca de 3 horas de duração, falou sobre vários temas que a gente traz para você a partir de agora. Quem vai destacar os principais pontos dessa entrevista do presidente, as agendas dos presidenciáveis nesta sexta-feira, a repórter Carolina Abelim, que já está aqui ao vivo com a gente. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Vamos lá, então, a agenda do presidente Jair Bolsonaro, né, que cumpriu e cumpre a agenda ainda em São Paulo, porque agora pela noite deve estar no interior de São Paulo, em Barretos, na Festa do Peão. Durante o dia, ele esteve aqui na capital paulista, onde participou de entrevistas para veículos de comunicação, entre eles a Jovem Pan. Deu uma longa entrevista, como você disse, né, Brown, para o programa Pânico. Vamos destacar, então, alguns pontos dessa entrevista, né, posto que 3 horas de entrevista. Um dos temas, né, como vem sendo recorrente aí na fala do presidente, é a questão do sistema de votação eletrônico das urnas. Bolsonaro falou sobre a participação das Forças Armadas na comissão eleitoral, como foi esse trabalho de apontar e fazer sugestões de melhoria para o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir o que ele disse. O querido Luiz Roberto Barroso convidou as Forças Armadas, em outubro do ano passado, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. No primeiro momento, foram centenas de vulnerabilidades encontradas. O que eu mais recebi em 2018 pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar e ia apertar lá o 17 e não saía. Já dava encerrado, aparecia lá o 13, o Haddad ali, e encerrava a votação. Sobre sugestões de melhoria, o TSE diz que todas, não só as feitas pelas Forças Armadas, como outros órgãos que participam da comissão, como o TCU, Tribunal de Contas da União, foram implementadas essas sugestões. Vamos ao próximo ponto aí dessa entrevista. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre um possível avanço do acordo comercial entre os blocos econômicos, o Mercosul e a União Europeia, porque esse acordo aí anda um pouco travado, e Bolsonaro falou sobre ele ser agilizado em função de que, neste momento, a Europa passa por uma situação delicada em função da invasão da Rússia à Ucrânia, a guerra na Ucrânia, né? E muitos implementos e também cereais que estão presos lá nos portos sem sair, e ele falou sobre a necessidade que a Europa tem a respeito da produção de alimentos brasileira, e por isso seria um fator para acelerar este acordo. Vamos ouvir então o que o presidente falou neste sentido. Agora estão nos procurando, que nós demos um grande passo para o acordo Mercosul-União Europeia em 2019, e depois resolveram bater na gente por a questão aí ambiental, e agora em desespero, porque a fome está chegando lá, já é desabastecimento, inflação de alimentos está lá em cima, e eles vão passar fome, infelizmente, ainda no corrente ano, e querem acelerar esse comércio, né, União Europeia Mercosul. Estão vendo o Brasil como uma solução para sanar a fome deles, porque tem um problema lá com a Ucrânia, que de uma hora para outra pode sair mais nada, as pouca coisa tem saído da Ucrânia, pode não sair mais nada. E olha, senhor Macron, o inverno está chegando, vai ser muito pior. Outro assunto foi o candidato do PT, adversário de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem ele teceu críticas, né? Sabemos que as críticas são recíprocas entre os dois. Bolsonaro relembrou todos os escândalos de corrupção no governo do PT e lembrou um fato muito importante, que a decisão do Supremo foi de que Moro foi parcial, de que a vara de Curitiba não tinha competência para fazer o julgamento do caso e que, por isso,
e a condenação foi anulada, mas isso não quer dizer que Lula tenha sido inocentado. Vamos ouvir o presidente. O Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E saiu da cadeia, tinha 3 condenações, não poderia ser candidato. E daí o Fachin, que sacou a questão do CEP, né? Ela devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações, ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas das coisas que ele era acusado já tinham prazo prescricional, ou seja, não vale mais, até pela idade dele também, que ajudou a aumentar esse prazo. Então a população não sabe o que aconteceu. Bom, daqui a pouquinho eu volto com mais destaques desta entrevista do presidente Jair Bolsonaro, também com as atividades de campanha no dia de hoje de Ciro Gomes do PDT, assim como Lula do PT, e também repercutindo a entrevista, a 4ª entrevistada hoje do Jornal Nacional na Rede Globo, que é a Simone Tebet. Daqui a pouco. Então, a gente volta a conversar. Até já, Carol. Vamos chamar então os nossos comentaristas, estão na bancada hoje aqui, nesta sexta-feira, no Jornal Jovem Pan, o Alfredo Scaff e a Cristina Grêmio. Boa noite para vocês, Scaff, Cris. Começo então com você, Cris. Queria a sua análise inicial sobre as falas do presidente em relação ao sistema eleitoral brasileiro. O presidente continua com muitas dúvidas e trouxe algumas dessas questões para essa conversa de hoje. Essa longa entrevista que ele concedeu ao Pânico, esteve por 3 horas aqui nos nossos estúdios. Você acompanhou, Cris? O que destaca demais dessa conversa? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite a você, Scaff, todos que nos assistem. Acompanhei uma parte, né? No meu intervalo de almoço eu consegui acompanhar uma parte da entrevista, depois não pude seguir com ela, mas por acaso esses temas que a Carolina trouxe aqui agora foram temas que eu acompanhei, mais da parte inicial ali da entrevista. Eu achei bastante importante que o presidente tenha trazido temas, ali obviamente instigado pela boa equipe do Pânico, que trouxe, colocou ele à vontade, mas trouxe questões pertinentes e que ele tenha colocado assuntos que ele é vetado em outras entrevistas, é impedido de falar, às vezes até acusado, né? Não só ele, como todos nós, quem questiona, quem pede mais transparência, por exemplo, no sistema eleitoral, é acusado de antidemocrático, assim como quem foi para as ruas, nas várias manifestações pacíficas aí do passado recente, acusado de antidemocrático, enquanto que os destruidores de estátua, os que incendeiam patrimônio público, tacam pedra em policiais, são os pró-democracia antifascistas. Então é importante que ele coloque e que ele relembre que o ministro Barroso, enquanto presidente do TSE, convidou as Forças Armadas para ajudarem a melhorar o sistema eleitoral, para trazer mais transparência. O problema é que depois que as Forças Armadas analisaram tudo que havia para ser analisado e sugeriram algumas mudanças, ele fala ali em centenas de melhorias, né, mas são algumas mudanças significativas e várias outras pequenas, elas foram desprezadas pelo ministro Barroso e agora vêm sendo desprezadas também pelo ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência, e também pelo Fachin, né, que depois do Barroso ficou um tempo ali na frente do TSE. Então, é importante ele colocar a versão dele. Em relação aos outros assuntos, ali, acordo comercial Mercosul, a gente já imaginava mesmo que ia acelerar um pouco em função do que a Europa está vivendo, mas é importante a gente ouvir do presidente isso, porque aí a gente fica sabendo o porquê que foi tão travada essa discussão que tinha sido aprovada lá atrás no primeiro ano de governo, né? A gente sabe que a Europa estava em briga comercial com o Brasil e que no fundo não tinha nada a ver com a questão ambiental. E relembrar os escândalos de corrupção do governo Lula é algo que tanto o presidente Bolsonaro quanto os outros candidatos à presidência têm obrigação de fazer daqui até o dia da eleição, porque tem muito eleitor distraído. Alfredo Scaff, queria te ouvir agora sobre as falas do presidente em relação a justamente o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente Jair Bolsonaro mencionou na conversa de hoje os problemas climáticos que a França está enfrentando, as críticas que ele vem sofrendo desde o início do mandato pela política ambiental brasileira, pelo avanço do desmatamento na Amazônia. Que achou dos comentários do presidente em relação a esse tema? Scaff, boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, Cris. Veja, Brown, a gente precisa esclarecer, em primeiro lugar, que a questão ambiental, o Brasil é credor de 400 bilhões de dólares dos países ricos, inclusive muitos europeus, que assinaram o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto e vários outros acordos ambientais. 400 bilhões de dólares, mais os 20 prometidos por Joe Biden, que nunca vieram e dificilmente virão. O que a gente tem que deixar muito ressaltado
é que a Europa parece que está acordando forçosamente para a situação real. Qual é a situação real? Eles têm que procurar o Brasil. O Brasil hoje é um player, é um jogador importante no mercado internacional. O Brasil vai ser o grande destino dos investimentos europeus, que lá estão todos parados porque a Europa parou a produtividade, a Europa está quebrando, né? A Europa está ladeira abaixo, está muito mal economicamente. Nós não sabemos nem os nomes dos líderes mais europeus. As pessoas não conseguem conceber quem são as pessoas que estão mandando na Europa, fora a diplomacia falida com relação à guerra da Ucrânia e da Rússia, que eles não tomam providência alguma. Então, não obstante, Brown, o Mercosul só atrapalhar o Brasil, isso é uma grande verdade, que o Brasil já poderia ter feito vários acordos bilaterais com vários outros países europeus. Eu acho que está na hora da Europa calçar a sandália da humildade e perceber que o Brasil é o maior jogador do Mercosul. E nós precisamos do acordo com a Europa, agora eles precisam mais ainda conosco. Então é muito importante que isso fique esclarecido, porque a Europa precisa entender que o ingresso deles para o turismo está acabando e o que eles precisam agora é comer direito e ter o Brasil e o Mercosul como parceiros firmes nessa questão comercial, que é a mais importante de todas. Vamos a mais um trecho dessa entrevista do presidente Jair Bolsonaro hoje ao Pânico. Ele falou também sobre a dificuldade de governar sem o apoio dos chamados partidos do Centrão. Não tem como você não governar sem os partidos de centro. São mais ou menos 300 votos, de um total de 513, você não aprova absolutamente nada lá. Só com o pessoal não dá não, presidente? Hã? Só com o pessoal não dá não? É que não dá mesmo, eles não votam nada. Eles, inclusive, né... Quando, você pode ver, quando nós votamos aí no Senado a PEC para botar um teto no ICMS, o PT votou o contrário. Saneamento básico. Saneamento básico. Na Câmara também, quando ela estava buscando uma alternativa para passar para R$400 o Auxílio Brasil, porque teve inflação, sim, a média era R$190, média, tem a gente que ganhava R$80 por mês, e queriam passar para 400 no mínimo. E tínhamos que negociar os precatórios. O PT todo votou contra. Eles ficam indignados quando você tenta ajudar os mais humildes, que ele considera os mais pobres como deles. Agora, Cris, a única forma de romper essa dependência, né, que o presidente Bolsonaro está narrando aí, né, essa dependência do governo em relação ao Congresso Nacional e ao Centrão especificamente, que é quem domina tanto a Câmara quanto o Senado, seria justamente a eleição de parlamentares alinhados ao presidente, né? Seja Bolsonaro num segundo mandato, que ele conseguisse levar para a Câmara e para o Senado parlamentares de direita, quanto Lula, né? Se conseguir a vitória, levar para a Câmara e para o Senado deputados e senadores de esquerda, né? Só assim, com um domínio amplo, é que seria possível romper essa dependência do Centrão, mas nada indica que isso vai acontecer, né, Cris? Muito possivelmente vai continuar desse jeito, né? Isso é um alerta importante que a gente precisa fazer para o eleitor. Nós temos que ter muita, mas muita preocupação, fazer muita pesquisa, cobrar os candidatos, saber o que eles propõem, não só o que eles propõem, mas o que eles tem de valores, se os valores deles são parecidos com os nossos, se eles defendem as mesmas causas que nós, porque Câmara e Senado podem travar um governo ou permitir que um governo avance, dependendo da circunstância. A gente viu na época do PT que permitiram que o governo fizesse muitas coisas à base de mensalão, né? Então, o nosso dinheiro suado dos impostos, e que deveria ir para saúde, segurança, educação, ia para o bolso dos parlamentares para eles serem cooptados pelo PT, que tinha um projeto de permanência eterna no poder, além do enriquecimento ilícito dos principais líderes. E depois, com o presidente Bolsonaro, onde ele tentou governar sem essa proximidade com partido nenhum, lembra que no início do governo ele falava em governar com bancadas e tentou efetivamente governar assim num primeiro momento, ele era muito criticado por essa imprensa que agora fica atacando pedra por dizer que o governo se aliou com o Centrão, mas ele era muito atacado e obviamente ele era boicotado não só pelos deputados da esquerda, que fazem de tudo para boicotar o Brasil, para tentar atingir o governo, mas também por esses deputados de centro que estavam querendo alguma negociação. Então, de alguma forma, ele foi habilidoso ali ao longo do governo, porque, veja, não houve mensalão nesse governo, houve aprovação de projetos importantes, ainda que outros tenham ficado travados, como a importantíssima reforma tributária e a reforma administrativa, que até hoje não saíram lá na Câmara.
Agora, Scaff, tivemos justamente essa mudança que a crise explicou agora, né? O presidente, em um primeiro momento, a partir de 2019, quando assumiu, Bolsonaro tentou ainda governar sem essa aliança mais próxima com os partidos do centro, mas a partir de um determinado momento essa política mudou, houve uma proximidade maior e de 2021 para frente, especialmente na Câmara, com a troca da presidência, a saída de Rodrigo Maia, a chegada de Arthur Lira, o ambiente melhorou bastante para o governo Bolsonaro no Congresso Nacional, em especial na Câmara, né, Scaff? Você acha que foi positiva essa mudança, esse realinhamento do presidente na metade da primeira para a segunda metade do primeiro mandato dele, Scaff? Brown, toda e qualquer pessoa que estivesse no lugar do presidente Bolsonaro faria a mesma coisa, porque o nome disso se chama governabilidade. Não é possível o presidente governar sem estar alinhado com 30 partidos. Enquanto nós tivermos 30 partidos, nós vamos ter o bloco do centro, que é o bloco que requer a governabilidade, obviamente, para fazer o ajuste político. Então, é um ministério, eventualmente. No caso do presidente Jair Bolsonaro, os ministérios são técnicos. Ele ainda conseguiu segurar a questão dos ministérios e nunca entregou absolutamente nada de porteira fechada para ninguém. Mas enquanto nós tivermos, Brown, com 30 partidos, nós teremos o partido que governa, os partidos de oposição e aqueles partidos da governabilidade, da conjuntura do governo que está lá. Então, isso vai acontecer enquanto nós tivermos esse número exacerbado de partidos. Essa reforma política, tanto quanto administrativa e a tributária, que a Cris acabou de citar, ela é muito importante, porque não existe um país como o nosso ter 30 ideologias. Então, quem está no bloco do centro, na verdade, tem a mesma razão de existir. Eles poderiam, eventualmente, ser um único partido. É isso que eu prego. Então, eu acho que nós precisamos, obviamente, ter uma reforma política de verdade para que, posteriormente, um partido, por exemplo, a Rede Sustentabilidade, tenha um senador, tenha um deputado federal e tenha a mesma atribuição de ficar metralhando o Supremo Tribunal Federal de requerimento o dia inteiro, né? Porque eles têm um deputado e um senador. Tudo bem, isso é legítimo porque é constitucional. Agora, não é legítimo você atrapalhar a governabilidade porque você tem um senador e um deputado. Então eu vejo que a reforma política é muito importante. Eu acho que o presidente Bolsonaro, mesmo que eleja 100, 120, 150 deputados a favor, esses deputados não serão do mesmo partido e vai acontecer a mesma coisa num eventual segundo mandato. A composição e a governabilidade vão ter que acontecer dessa forma.